A quem devemos dar honra? Eu sou a Jéssica Ceres, seja bem-vindo ao meu canal. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez compartilhando com você da Palavra de Deus e eu espero que cada mensagem aqui compartilhada possa edificar a sua vida. Assim a gente cumpre aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que é o ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então é para todos, é para qualquer pessoa, né? Que é assim o receber de coração aberto. Então seja bem-vindo ao meu canal. Se no final desse vídeo essa mensagem ela te edificar de alguma forma, você curte e compartilha. Você semeia. Vamos semear, vamos multiplicar da palavra de Deus. Então vamos lá? Ainda no Evangelho de João, né? Ainda meditando no Evangelho de João, hoje vamos falar sobre a quem honrar, a quem devemos honra, né? Em João, no capítulo 5, no versículo 16, o Senhor Jesus, ele fala sobre a honra do Pai e a honra do Filho. Ou seja, tanto devemos honra a Deus, né, que é o Criador de todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas, como devemos também honra ao Senhor Jesus, que é o Filho dele, né, é o Verbo que se fez carne, que se manifestou em carne entre nós, para que pudesse nos trazer novo ensinamento, né, não que de Gênesis até Malaquias não seja um evangelho velho, né, mas ele trouxe o novo, já por isso é Novo Testamento, né? O novo, as boas novas, que o que quer dizer o Evangelho são as boas novas, as boas notícias, né? Ele trouxe o novo pra gente, ele é o novo, né? Por meio da salvação que há, pelo caminho que ele é, pela verdade que há nele, né? Então, devemos tanto honra ao Pai, Deus Criador, como ao Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, por tudo que ele é e por tudo que ele fez. E no versículo a seguir, né, ele diz exatamente isso. Na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E novamente ele repete, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Bom, aqui, nesse pequeno trecho, a gente já tem uma grande revelação do Senhor Jesus para nós, onde ele confirma que tanto o Pai, que é Deus, merece honra, quanto o Filho que veio, que se manifestou, que fez grandes sinais, grandes prodígios, grandes maravilhas, mas muitos até então, naquela ocasião, os judeus ali em Jerusalém, muitos deles não criam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles não aceitavam Jesus Cristo como o Messias tão aguardado pelo povo judeu, que viria para trazer a redenção, a salvação para o povo de Israel, o povo literalmente de Israel. Não que
isso fosse, e graças a Deus por isso, algo restrito aos judeus. Mas com a vinda do Filho de Deus, com a vinda do Senhor Jesus, isso se tornou de acesso para todo o homem, todo o ser humano. Então, independente de você ser ou não judeu, o Senhor Jesus ele veio e trouxe a salvação para todo aquele que nele crê, como nós falamos no vídeo anterior. E por isso ele merece essa honra. Muitos desprezaram dar a ele a honra, muitos o desprezaram, muitos não o aceitaram. Mas ele disse que ele veio e se manifesta para quem ele quer. Então, uma vez que você crê nele, uma vez que você crê na vinda dele em carne, em tudo que ele fez, em tudo quanto ele ensinou, em tudo quanto ele quis nos fazer entender, ao ponto da gente saber que a vida, ela não acaba aqui, mas ela continua após a morte. Então, você tem esse acesso e por conta disso, nós devemos entender que sim, ele merece ser honrado. Mas a quem temos dado essa honra? Quem nós temos honrado de fato? A gente vê muito, né, as pessoas fazendo de tudo por um artista, né? Ah, meu ídolo, eu sou fã, é meu ídolo, né? Pagam um absurdo no ingresso só para assistir aquele cantor, aquela cantora, aquele artista, para prestigiar aquele artista, saem da sua cidade, saem do seu estado, às vezes viajam quilômetros, né, por horas, tudo para assistir aquele show, tudo para ver aquele artista, enfrenta chuva, né, frio, mas eles estão ali por quê? Porque na visão deles, aquela pessoa, aquela figura pública tem um significado, tem uma importância, e por isso eles fazem esse sacrifício, né, para estar ali com aquele artista, honram aquele artista, admiram aquele artista, são capazes de fazer de tudo por aquele artista, né? Mas muito mais nós devemos fazer por aquele que deu a vida na cruz por nós. E quando ele falou essa fala aqui, que é do próprio Senhor Jesus, onde ele diz que é chegada a hora e agora é. É chegada a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvem, as que a ouvirem, viverão. Esses mortos não são os mortos, pessoa que morreu humanamente falando, não. São pessoas que estão mortas no espírito, mortas na alma, mortas no seu interior, né? Pessoas que perderam a esperança na vida, que perderam a perspectiva de viver. Ela só está viva de corpo, mas dentro dela ela já está morta. Mas quando essa pessoa, ela ouve, ela recebe, ela crê no Senhor Jesus, ela passa a viver, ela passa a ter vida, e não somente a vida de viver, de ter esperança novamente, mas ela passa a ter vida eterna. Ainda que ela morra fisicamente, depois que todos nós vamos morrer, todos nós vamos passar por isso, é inevitável, mas ainda que ela morra, se ela creu e recebeu o Filho e deu a ele essa honra em vida, ela irá viver após a morte física, ela irá viver com ele, vai viver eternamente com ele. E é claro que muitos não creem, há aqueles que creem, muitos não creem na vida após a morte, mas não é sobre o que eu acho ou o que você acha, é sobre o que é e o que está escrito. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Já se comprovou por A mais B, muitas profecias já se cumpriram, desde Gênesis, né, a Apocalipse, que está se cumprindo, né,
só testifica de que essa palavra ela é verdadeira. E o que cabe para hoje? O que cabe para hoje é falar. Falar o que, Jéssica? Que o Senhor Jesus Cristo, Ele vive em espírito e em vida. E ainda que você esteja de repente passando por um momento onde você diz assim, olha, esse aqui é o meu fundo de poço. Eu não tenho esperança de mais nada, eu não creio em mais nada, eu não acredito em mais nada. Eu já estive na igreja, eu não estou mais, eu me afastei de Deus por A, por B, por C, por D. Às vezes você está se sentindo injustiçado, você acha que Deus não olha para você, que Deus não lembra de você, que Deus olha para qualquer pessoa menos para você, você se vê uma pessoa desprezada, mas eu quero dizer que Jesus não desprezou você. Jesus não despreza você. Existe uma palavra que diz assim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Também diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, nós somos orgulhosos demais às vezes para admitir que nós erramos, principalmente com Deus. É mais fácil a gente encontrar em quem a gente depositar culpa. Não, eu tô assim por causa disso. Não, eu cheguei nessa situação por conta daquilo. Não, se não fosse por fulano, se não fosse por ciclano, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui. Mas é muito difícil a gente dizer assim, não, eu estou nessa situação por minha culpa. Eu errei, eu escolhi errado, eu priorizei outras coisas, eu valorizei o que não era para valorizar, eu dediquei o meu tempo aonde não era para eu dedicar, eu tirei os meus olhos de onde eu deveria ter mantido. Então, seja você quem for, eu não sei quem está assistindo esse vídeo agora, mas seja você quem for, não importa a condição que você esteja. Não sei se nesse momento você está triste, se você está abatido, se você está amargurado, angustiado, preocupado, aflito. Eu não sei se você está pensando de repente em desistir da sua vida. Eu não sei, eu não te conheço. Mas eu sei que por alguma razão você está assistindo esse vídeo e chegou até aqui. E se você chegou até aqui é porque o Senhor Jesus te vê. Ele está te vendo nesse momento. E talvez não, talvez você esteja até frequentando uma igreja, talvez você frequente alguma igreja, talvez você seja uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, mas você percebe que você está morna, você está morno. Você está como aquelas 5 virgens que ficaram nécias, deixaram de repor o azeite. Está faltando azeite. Talvez seja porque a honra não está indo, a honra não está subindo para quem deveria subir. A hora é de que aqueles que ouvirem, como está escrito, viverão. E hoje, o Senhor Jesus está te chamando para viver. Ele está te convidando a viver de novo, a reviver. Se um dia você já viveu e agora você está morto, Ele é aquele que tirou Lázaro de dentro da sepultura. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. E Ele te convida a vir para fora. Se você está morto e ouvir a voz dEle, você vai viver. E se um dia você esteve vivo e morreu, Ele tem poder para te ressuscitar. Eu te convido hoje a voltar a honrar. Se você não vinha honrando a Deus, Jéssica, como eu posso honrar? Primeiro, dobrando os seus joelhos, orando com toda sinceridade, confessando a Ele tudo que está se passando dentro de você. Você não precisa falar bonito, você não precisa orar bonito. Jéssica, eu não sei o que falar. Fala o que está dentro do teu coração. Coloca tudo para fora. Deus, eu tô com raiva. Deus, eu tô triste. Deus, eu tô assim, eu tô assado. Põe para fora. Coloca tudo para fora que está dentro de você. Se tiver que pedir perdão por algo, peça. Todos os dias nós temos que nos
temos que nos humilhar e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Mas isso mostra humildade e reconhecer que precisamos dele. Então faça isso, dobre seus joelhos, fale com ele, derrama o seu coração diante dele e pede a ele para te levantar. Porque ainda que você esteja caído, ele é poderoso para te levantar. Está escrito. Está escrito. Eu te convido hoje a não só ouvir essa palavra, mas voltar a viver. E eu tenho a certeza, assim como está escrito em verdade vos digo, eu tenho a certeza que no final dessa oração, volte a meditar. Às vezes a sua Bíblia está lá guardada, há tanto tempo você não abre. Volte a ouvir a voz de Deus. E eu tenho a certeza que você vai voltar a viver. Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!